Boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje, falar um pouco de como a gente operou hoje, como foi as movimentações, o que a gente enxergou, o que a gente conseguiu pegar, para que vocês possam ter um pouco da leitura que a gente fez durante o dia com o pessoal da sala. Lembrando que a sala, a partir do dia 17, eu vou conseguir colocar ela para todo mundo ter acesso, para a gente operar junto lá, trocar ideia. Acho que vai ser bem bacana, tá ok? Infelizmente, eu só acredito que só dia 17. Se eu conseguir antes, ótimo, mas dia 17 é certeza que até aqui nesse dia eu já vou conseguir. É uma segunda-feira, eu já vou conseguir mandar o link para todos conseguir participar com a gente lá. Tá ok? Então vamos ver. Hoje a gente tínhamos aqui essas duas linhas de tendência mais importantes. Essa que foi a linha de tendência que perdemos no último dia do mês passado. O preço perdeu essa tendência aqui e veio forte para baixo. E aqui uma tendência que vem lá de trás, que também era importante, onde segurou essa queda do preço na semana passada, não conseguiu fazer o rompimento dessa, então a gente aguardava aqui uma possível abertura na parte de cima para usar ela como suporte, ou uma possível abertura na parte de baixo dessa linha de tendência para usar como resistência, e a gente assim fazer nossas operações desde a abertura do mercado. Tá ok? O mercado abriu aqui, dando uma olhada, ele abriu nessa região. Quando abriu nessa região, olhando para trás aqui, eu vejo que eu tinha uma região aqui de... Deixa eu pôr uma linha aqui. Uma região de consolidação, que o preço ficou bem, segurou bastante o preço no último dia da semana passada. E aí o preço vem, segura nessa região. Quando segura e eu estou trabalhando em consolidação, o que eu vou procurar fazer? Procurar fazer vendas no topo e compras no fundo. Porém, eu tenho uma particularidade pessoal que eu uso e acho muito interessante, conforme o que a gente vê do mercado, é que sempre que eu venho de um movimento de baixa, eu já falei isso no grupo, em alguns vídeos, quando a gente mostrou algumas operações ao vivo. Se eu venho de um movimento de baixa, principalmente um movimento forte, como foi esse aqui, então eu tenho muito mais interesse em vender no topo do que comprar no fundo. Sempre eu procuro vendas, eu procuro fazer a operação conforme o último movimento. Se o último movimento meu foi de baixa, principalmente quando é um movimento forte, eu abri aqui em um ponto que não está rompendo um topo relevante, que é esse topo meu aqui da minha consolidação. Eu procuro, dentro dessa consolidação, fazer vendas no topo ao invés de compras no fundo. Fico muito mais tranquilo em fazer essas operações assim, em consolidações, a favor do último movimento. Beleza? Então eu tinha esse movimento aí, o que eu pensava aqui? Fazer a primeira minha venda aqui, tentar buscar o range total, foi a nossa primeira operação, que deu take. Aqui na segunda ponto possível, eu tenho o que? Eu tenho esse candle, deixa eu chegar o gráfico um pouco mais próximo. Olha só, aqui eu tinha uma minha lateralização. O preço estava lateral nessa região, certo? Beleza, então aqui eu fico trabalhando dentro dessa lateralização até que o preço possa rompê-la. E eu quero o quê? Que ele faça um rompimento para cima aqui, um teste de oferta e continue o movimento para mim e com ele. Ou faça um rompimento para baixo, um teste de oferta e continue para mim e com ele. E é exatamente o que ele faz aqui. Nesse candle, você observa que ele faz exatamente nesse candle um rompimento. Ele rompe a nossa região e nos mostra volume. Ele faz um rompimento com volume, o que nos confirma que é um rompimento verdadeiro. Então, se ele é um rompimento verdadeiro, para mim passa a ser interessante. A perca desse fundo do candle aqui me chama o interesse para participar da operação fazendo uma venda e descer com o preço aqui, buscando minhas parciais em regiões importantes que eu tenho. E se caso assim ele perder essa região, continuar com ele até o fechamento do gap aqui. Tá ok? Foi o que ele fez. Quando chegou aqui nessa região, ele segura o preço novamente. A gente sabe que aqui é um fundo muito importante, é o fundo o fundo que segurou o preço na semana passada. E também eu tenho uma linha de tendência aqui bem relevante. O preço vem forte, tenta fazer o rompimento dela, perde força, tenta novamente o rompimento, perde força, vem novamente e aqui ele consegue. Quando ele consegue fazer o rompimento aqui, veja novamente que esse candle que fez o rompimento é um candle com volume, eu acho que é isso, é um candle com volume, o que me confirma um rompimento verdadeiro, e aí eu posso, na perca desse candle, tentar entrar com ele aqui e buscar mais uma queda do preço. Como eu já vinha de uma queda
E como também eu sei que essa é uma região muito importante, que é uma linha de tendência lá de trás, eu fico um pouco atento para tentar talvez não ir muito longe com a operação. Poderia aqui, assim que ele deu essa esticada forte para baixo, proteger minha operação. E se caso ele voltasse, ele me tiraria no gain, então já estaria satisfeito, tá ok? Aqui ele faz esse engolfo, volta para dentro do movimento e aí começa a respeitar e usar como suporte essa linha de tendência que ele ficou trabalhando o dia todo e aqui fechou nessa região. O que amanhã pode nos dar já como característica, se ele abrir acima, usar ela como suporte, talvez vir buscar aqui, começar a subir, romper esse topo anterior e continuar o movimento de alta aqui para cima. Ou se não, se ele abrir abaixo, ele pode vir usar ela como resistência e cair para tentar perder o fundo. Perdendo o fundo aqui, a gente continua assume essa tendência de baixa e continua toda essa movimentação corretiva do movimento altista que a gente tinha antes. Então é até uma possível análise aí para o dia de amanhã. Essa é a nossa referência. Acima ele usa como suporte, rompeu o topo anterior aqui. Rompeu o topo anterior, ele volta a tentar corrigir essa queda e busca novamente topos ali fazendo um movimento de alta. Então pode vir fazer isso aqui, perdendo aqui, a gente vai com ele. Se caso ele abrir abaixo dessa região, dessa nossa linha de tendência de alta, ele pode abrir aqui, vir tentar usar como resistência e aí cair perdendo o fundo aqui, a gente desce com ele num possível movimento mais forte, assumindo aí sim uma tendência de baixa, e aí a gente passa a seguir ela. É isso que a gente vai olhar para amanhã, principalmente em relação a tendências e movimentações de preço. Voltando aqui, outras operações que a gente buscou fazer hoje e outras observações e leituras do mercado muito bacana, que é uma coisa que eu já passei aí em vídeos para trás, se você não viu, dá uma olhada em alguns vídeos que eu passei, é a questão da harmonia do preço. A harmonia que o preço faz de movimentos iguais dentro do mesmo dia. Por que eu estou falando isso? Eu sempre mostro que o preço ele tem movimentos harmônicos, principalmente movimentos de spike. Principalmente não. Sempre os movimentos de spike são movimentos harmônicos. Não vou falar sempre não, senão o pessoal me joga pedra, mas que nada é 100% no mercado, mas na maioria das vezes. Veja que ele fez esse movimento quando o preço caiu de uma vez, ele fez todo esse movimento aqui de queda, para aí sim segurar o preço e voltar a subir, certo? Quando o preço começa a subir novamente aqui, forte, fazendo movimentos fortes, olha o que ele faz. Ele faz novamente o mesmo range. Se eu pegar aqui mais certinho, ó, todo o movimento de queda. E se eu pegar o movimento de alta, veja aqui como ele é preciso. O mesmo movimento que derrubou o preço, quando ele começa a subir forte, ele faz a mesma amplitude do movimento para cima, certo? Eu gosto de pegar aqui, até onde ele cai sem parar, e aí sim. E aqui ele pode ver que ele faz o mesmo movimento. Olha só, o preço sobe e faz tudo isso para cima, certo? E o engraçado é que, veja só, ou então aqui da subida, se quiser pegar, mas eu prefiro aqui do corpo do candle. Veja que ele faz o mesmo movimento. Beleza, quando o preço começa a cair novamente, igual ele começou a cair aqui, eu tenho novamente essa amplitude para fazer. E olha só, que interessante. O preço novamente começa a cair e ele busca fazer a mesma movimentação para baixo. Veja que eu estou usando o mesmo range. Tá ok? Então a gente vê essa harmonia do preço. Quando a gente consegue identificar essa harmonia do preço e o preço começa novamente a movimentar forte, a gente tem uma tranquilidade de saber que a possibilidade até onde o preço deve ir. E se caso a gente não pega o movimento, que aqui como tinha uma possível lateralização, poderíamos ter pego aqui o rompimento, perdeu aqui, a gente descia com ele. Então a gente já tem a entrada e a gente já tem mais ou menos até onde a gente deva ir, até onde a gente deva segurar o preço e seguir com o movimento. Já que a gente tem essa ideia da harmonia do preço, do movimento do preço, em se repetir novamente aqui quando ele começa a dar spike e fazer uma queda forte. Como vocês viu aí, ok? Era uma observação que a gente fazia. Também a gente teve o que? Um movimento aqui praticamente em um triângulo. Possível triângulo aqui um pouco torto, desconcertado.
mas sim assim que ele fez o rompimento. Olha só que perfeito. Ele faz o rompimento, mas aqui os rompimentos nenhum foi com volume. Assim que ele faz um rompimento, esse candle que nos chama a atenção, porque ele é um candle que apresenta um pouco de volume, aí sim ele passa a ser um pouco mais interessante. E o volume começa a ficar crescente. Quando o volume começa a ficar crescente, poderia entrar aqui na perca do fundo desse candle e descer com ele todo o movimento, já que eu sabia que eu tinha esse range aqui de harmonia de preço para poder buscar, e foi aonde ele foi lá embaixo. Tá ok? O que mais que eu poderia ter olhado aqui? Como vocês podem ver, várias formas de analisar o preço, por isso que não existe a forma correta, é você entender. A partir do momento que você consegue ler o preço, ler o gráfico, realmente fazer o price action, que é realmente ler o preço, você vai conseguir identificar uma confluência, várias coisas que o preço está mostrando em um mesmo local, então fica muito mais fácil de você fazer a operação. Eu vi um triângulo, eu vi uma harmonia de preço aqui no rompimento, eu vi um rompimento de região consolidada, eu vi o triângulo, eu vi aqui que ele fez um rompimento interessante nessa região com volume. Eu também sei que ele tinha uma harmonia de preço, se ele começasse a cair, ele poderia buscar não só como padrão isso aqui, essa amplitude de movimento, como ele poderia também fazer essa harmonia de movimento aqui atrás, se ele viesse com força, já que o volume, sempre que o volume, veja só, sempre que o volume foi um volume interessante, ele sempre buscou fazer esse movimento de preço. Então, quando o volume começa a ficar interessante de novo, ele tende a fazer o mesmo movimento, e é o que ele faz. Tá bom? Era tudo isso aí que a gente observou. O que mais tinha para a gente fazer? Além de ter toda essa leitura que a gente poderia ter feito do gráfico, tem também as nossas regiões. Deixa eu pôr um pouco no 2 minutos, ficar um pouco mais claro de enxergar. Veja só como o preço trabalha nas regiões em que a gente passa lá no grupo, tá ok? Olha só, ele caiu, veio o próximo, veio o próximo aqui, talvez se entrasse um pouquinho antes aqui, dava para ter pego um scalp, ficou sambando em cima da nossa linha, perdeu a linha, foi buscar a próxima. Aqui ele deu uma segurada, dava para ter feito um scalp, mas como vinha de um preço muito forte, com muito volume, então quando tem volume a gente vê apetite no movimento atual. Se é muito volume e o preço está subindo forte, é um apetite comprador. Se o preço está caindo, é um apetite vendedor, então a gente até evita fazer operações nessas regiões, que eu sempre falo lá no grupo, que provavelmente deve ter sido um momento de notícia ou de abertura de algum mercado, seja o mercado à vista ou o mercado americano. Então a gente evita esses momentos. Mas mesmo assim, dava para ter feito um scalpzinho aqui, pelo menos uns 30 pontos. Ele deu opção. Quando chega lá embaixo aqui, ele passa de uma vez, mas esse preço com certeza deve ter segurado aqui. Mas mesmo que não tenha segurado aqui, talvez a gente teria tomado um stop. Paciência. Se caso a pessoa entrou com um stop aqui, talvez do tamanho assim, já rompendo esses fundos anteriores, seria um stop aceitável. Então teria tomado um stop aqui, considerando que a gente não está vendo o movimento, porque o preço pode ter vindo, batido, voltado, para depois cair e continuar caindo no mesmo candle. É o que mais acontece muitas das vezes. Mas mesmo assim passou direto, considerando o gráfico parado, a gente teria tomado um stop aí, ficaria aqui um lá em cima, teríamos tomado um aqui, apesar que eu sempre digo, momentos de aberturas de mercado e momentos de notícia não se deve ter um pouco mais de atenção para operar. Vamos ver que horário foi isso aqui. Foi às 10h24, olha só, próximo da abertura do mercado americano. Então, era um momento em que a gente já ficaria de fora, não estaria operando. Mas mesmo assim, o preço foi lá embaixo, voltou, tocou na nossa região, devolveu, deu para fazer um scalp muito bom aqui. Voltou de novo, tocou, devolveu, deu para fazer outro scalp. Quando ele toca ali embaixo, novamente vê claramente aqui que ele volta bastante, suficiente para fazer um scalp aí um pouco mais curto. Quando ele vai lá em cima de novo aqui, o preço provavelmente deve ter segurado, como eu disse, mas vamos considerar que ele passou direto e foi embora. Quando chega aqui em cima de novo, ele dá um pouco de calor, mas volta. Dá para ter feito um scalp aqui, beleza. Aqui também ele segura, dá para ter feito um scalp. Aqui ele volta, bate, segura de novo. Aqui ele toca, começa a ficar dançando em cima do preço. Desce lá embaixo, toca no nosso ponto de novo, olha a precisão. Sobe, segura aqui em cima de novo,
fica sambando em cima dessa região, já que aqui é uma região consolidada, que a gente olha lá para trás no gráfico e vê que essa é uma região consolidada onde o preço vai ficar tendo esse tipo de comportamento. Aqui ele bate e segura de novo, dava para ter feito outro scalp, aqui em cima de novo, bateu, segurou, outro scalp, bateu embaixo, segurou, outro scalp, bateu, segurou, outro scalp, bateu em cima, segurou, outro scalp, bateu, segurou, outro scalp, aqui bateu de novo, segurou, outro scalp, bateu aqui, deu uma segurada, scalp, aqui também teria dado outro scalp, aqui outro scalp, ou seja, nossas regiões passadas seguraram muito o preço para tentar fazer esses tipos de operação. Mas quais são as operações? Eu quero fazer as operações dessa forma. O preço está vindo, subindo, tocou na minha região, segurou, eu vendo para poder buscar aí poucos pontos, 30 pontos, 50 pontos, 100 pontos, talvez, dependendo do tamanho da mão, dependendo da condição do mercado, da movimentação. Beleza, eu posso fazer assim em todas as vezes que o preço chegar na região, segurar, desde que eu tenha atenção nos horários de abertura de mercado, horários de notícia, etc. Eu posso sempre fazer assim, o preço está subindo, trocou na minha região, segurou, eu vendo para tentar buscar poucos pontos. Beleza, mas também tem um jeito mais, vamos dizer assim, mais correto e mais interessante de se participar dessas regiões de preço, que são o quê? Se eu tenho uma linha de tendência aqui, a partir do momento que eu tenho uma linha de tendência de alta, eu vou procurar fazer o quê? Compras nessas regiões, certo? Então, beleza, quando o preço cai, aqui ele fez minha linha de tendência, o preço sobe lá em cima, rompe essa região, quando ele volta aqui nesse candle e toca, eu compro para tentar buscar a próxima região. Então aqui ele comprei, ele esticou tudo isso aqui particularmente todo mundo já tem que ter posto o stop aqui na proteção, no gain, ele volta vai ter tirado no stop, ou a partir do momento que ele fez esse candle aqui mais forte, já poderia ter encerrado a operação e não teria tomado um stop nem passado o calor, beleza? Aí o preço continua, essa aqui é a minha linha de tendência de alta, o preço continua, vem aqui de novo, toca nessa região e sobe, nos dá outra oportunidade de trade, sobe, vem de novo, toca nessa região e sobe, nos dá outra oportunidade de trade, porque eu estou operando a favor da minha micro tendência, que eu tenho uma micro tendência de alta aqui, o preço cai de novo, e aí sobe com muita força, muito interessante. Ele ainda dá uma segurada aqui nessa região e continua subindo até a próxima região. Aqui eu poderia ter feito minhas parciais e ter buscado encerrar minha operação no próximo nível aqui, ok? Então, essa é o tipo de operação inteligente em relação a essas regiões. Se você não sabia, está sabendo agora. Se eu tenho uma micro tendência de alta, meu movimento atual não é minha tendência macro, é minha tendência atual ali de curto prazo. É de alta? Sim, então eu vou procurar fazer compras. Então sempre que o preço romper uma região, voltar para fazer o teste de oferta, eu compro para seguir com ele. Foi o que aconteceu aqui. Mesmo se eu tivesse comprado aqui na primeira oportunidade, eu teria tomado um calorzinho aqui, outro calorzinho aqui, teve ficado fico rico, fico pobre aqui atrás, mas a hora que ele foi de uma vez, foi lá em cima. Tá ok? O que mais eu teria aqui? Minha linha de tendência aqui, beleza, participei desse movimento, peguei pelo menos parte de toda essa subida aqui, ótimo, o preço caiu de novo, segurou na minha região, o que eu faço? Vou comprar, é uma região importante, eu estou numa tendência de alta, estou a favor da tendência aqui, eu compro, já pego um trade bem mais tranquilo aqui, dava nada aí, uns 200 pontos, caiu de novo, tocou na minha região, compro de novo, olha lá onde ele foi buscar, a região de cima, até que ele vai chegar uma hora e vai o quê? Romper minha linha de tendência, da minha short, que eu chamo, ou minha micro tendência. A partir do momento que ele rompe minha micro tendência, ele começa a assumir o quê? Uma possível tendência de baixa. Então, se eu tenho uma possível tendência de baixa aqui, beleza, eu vou procurar fazer o quê? Vendas. A partir do momento que ele perde aqui, eu poderia ter vendido? Poderia. Mas ele não voltou para fazer o teste de oferta, seria um pouco mais difícil, tá, de pegar. Mas claro que a gente teria o conceito de, perdeu o fundo, então vende, vai com ele, ok. Mas não vou entrar nessa questão. Então, beleza, perdi aqui, o que eu vou esperar? Alguma hora que ele vai romper uma região dessa, voltar a fazer o teste e cair. Só que infelizmente ele não faz isso hora nenhuma. Aqui ele rompe direto, já vai lá no fundo. Aí aqui ele só começa a subir, formando praticamente uma micro tendência de alta, mas hora nenhuma ele faz esse movimento de romper uma dessas regiões para baixo, fazer o teste de oferta para cair, que é o que a gente procura, são as operações mais saudáveis em relação às nossas regiões.
Mas lá atrás já teria dado para ter feito esse trade aqui perfeito e mais uns 2 aqui scalp um pouco mais longo, que daria aí 3, 4 operações no dia de um pouco mais de pontos, que você faria muito mais tranquilo e teria tido um resultado excelente como a gente teve hoje na sala. Ok? Então, essa é a melhor forma de operar nossos pontos passados aqui no grupo. Se você está no grupo, se você não está, entra lá, a gente sempre passa os pontos todos os dias. Então, sempre você busca fazer as operações dessa forma. Você pode tanto fazer operação contra o movimento, ou seja, o preço veio aqui, deixa eu limpar isso aqui. Ó, o preço veio, caiu, bateu na nossa região, segurou, a gente compra. O preço caiu de novo, bateu na nossa região, a gente compra. Subiu, bateu na nossa região, segurou, a gente vende. Subiu, bateu na nossa região, segurou, a gente vende. Ou você pode fazer a operação um pouco mais inteligente, que eu falo, que é fazer a favor da tendência. Se a gente sempre, todo mundo fala pra gente operar a favor da tendência, então vamos operar a favor da tendência usando nossas regiões. Nada mais é que o preço veio, fez igual aqui. Aqui formou a tendência. Eu preciso de 2 fundos mais altos para ter uma linha de tendência traçada aqui de alta. Então, a partir daqui, ele foi, subiu, rompeu, voltou. Olha só esse candle aqui. Ele fez um doji, tocou na linha, aqui eu compro. E aqui eu vou com ele. Poderia ter pego isso aqui, posto no bolso, a hora que começou a voltar, eu encerrar a operação e esperar a próxima vez. Entrava aqui de novo, ele teria me dado um calorzinho, mas teria me dado um pouco de ponto. Como eu estou a favor da tendência, eu tenho a minha linha de tendências. Desde que ele não rompa essa tendência, essa micro tendência aqui, eu sei que ele não vai trabalhar abaixo. Então ele vai sempre continuar para cima. Então eu posso aceitar um calor talvez um pouco maior. Aceito um calor um pouco maior para pegar tudo isso aqui quando ele resolver andar a meu favor. Ok? Então vamos ter essa atenção aí nos pontos que a gente passa. Dá para operar de uma forma, dá para operar de outra, mas são regiões que realmente tende a segurar muito o preço e que aí, todos os dias tem sido assim. E o pessoal tem feito bastante grana usando somente essas regiões que a gente passa, operando simplesmente aí, fazendo scalps e talvez até pegando uma operação ou outra mais longa. Ok? Além disso, é importante demais que vocês aprendam também a ler o preço, como eu disse, linha de tendência, que aqui ele formou um triângulo, que eu tenho aqui uma possível aqui harmonia de preço, onde ele fez esse movimento. Quando ele começa a fazer um movimento forte de novo com volume, ele repete o movimento de novo. Quando ele entra volume de novo, ele repete o movimento de novo. Ou seja, tudo isso é muito importante para a gente ter uma noção. Se a gente conseguir identificar onde o preço está, se eu consigo identificar onde o preço começou e eu sei praticamente aonde ele vai segurar, mesmo que eu não participe da queda, eu posso participar do pullback na alta. Ou se eu estou aqui, eu posso buscar um ponto talvez de correção nessa região, se caso eu sou uma pessoa que opera com muito contrato, e por aí vai. Então é muito importante ler o preço também, porque ele vai nos ajudar a evitar também de me posicionar num momento em que o preço está com muito apetite de venda. Olha só, o preço estava mostrando aqui o volume, confirmando para a gente que era muita vontade de cair. E aí eu vou entrar comprado contra um movimento desse? Não tenho porquê. Então preciso ir alinhando tudo isso. Não simplesmente ter mesmo que eu tenha regiões boas para fazer o trade, igual essas que a gente passa no grupo, eu também preciso saber ler um pouco do preço, saber ler um pouco do gráfico, para que eu consiga evitar de fazer operações ruins e faça operações mais saudáveis e mais lucrativas. Ok? Espero que tenha ajudado a todos. Eu acho que tudo isso aqui que a gente passou são situações de contexto do mercado aí que ajuda bastante no dia a dia. Normalmente a gente passa alguns estudos, algumas coisas com o preço rolando, né? Porque eu sempre brinco que falar com um gráfico parado é muito fácil. Fica tudo acontece quando o gráfico está parado. Todo mundo vira perito. O difícil é falar quando ele está acontecendo. Por isso que eu estou com a sala. E na sala a gente vai operando ao vivo. Então quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que é bem bacana. Beleza? Espero que tenha ajudado. A gente sempre vai estar trazendo aqui conteúdo. Sempre que vocês quiserem alguma coisa, vai mandando pra gente. A gente vai estar, a partir de agora, a gente está aí já com essa ideia de sempre estar gravando alguma coisa. Então sempre vão dando ideias pra gente. Vai mandando lá o que vocês querem que a gente faça, vídeo sobre o que quiserem, que a gente vai gravando, vai falando e vai mandando aqui para vocês no grupo, ok? Forte abraço a todos. Tenha uma ótima semana, um ótimo mês. Amanhã estamos juntos lá na sala, para quem tá lá na sala, beleza? Forte abraço, valeu, abraço, obrigado, tchau.